compartilhar com você uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Já há algum tempo o Senhor havia colocado no meu coração de compartilhar algo com você relacionado ao tempo que nós temos vivido, a esse contexto de tudo que nós vivemos em 2020. E antes mesmo do Evandro me chamar para estar aqui com você, a minha intenção era ministrar a respeito dos sinais da última geração, os sinais do final do tempo, os sinais da vinda de Jesus. Mas não será essa a minha palavra, mas dentro do contexto que temos vivido. Mas fato é de que tudo que temos vivido sim, são sinais da vinda de Jesus. A vinda de Jesus, você sabe que não é tão correto dizer que a vinda de Jesus é em breve. Porque em breve é a segunda-feira, dezembro é em breve. Em breve esse culto vai acabar e você vai voltar para sua casa. Dizer que a vinda de Jesus é em breve é dizer que está perto. A vinda de Jesus é mais correto dizer que ela é iminente. Iminente é o mesmo que dizer que pode ocorrer agora. Pode ser que esse culto não acabe. Pode ser que você não descubra o que eu ia pregar. Pode ser que você não veja seus pais hoje. Pode ser que você não volte para sua casa. Aliás, a gente volta para casa. Porque Jesus vem. E na cronologia da história não falta acontecer nada. Só está faltando Ele vir. E o nosso coração anseia por isso, como nós cantamos aqui. E às vezes a impressão que eu tenho, e a impressão que eu tinha hoje durante o louvor, é que se a gente canta Maranata mais alguns minutos, o céu rasga e ele desce. E a gente sobe. Mas Jesus vem para buscar uma noiva santa. Jesus vem para buscar uma noiva limpa. Jesus vem para quem está o esperando. Jesus não vem para quem só está esperando passar no vestibular. Jesus não vem buscar quem está esperando a sua próxima conquista financeira. Jesus não vem para quem está esperando se casar. Jesus vem para quem está esperando a sua vinda. E a Bíblia diz que Jesus vem e Ele vai se casar com uma noiva gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem pecado. E eu sei que Jesus está purificando a sua igreja nesses dias. E é dentro disso que eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu quero, pelo Espírito aqui, ministrar uma palavra profética para o seu coração. Lembrando que uma palavra profética não diz respeito a falar sobre coisas que vão acontecer. O profeta na Bíblia não é aquele que fala do futuro. O profeta é aquele que acolhe o coração de Deus. Percebe o coração de Deus e compartilha do mesmo sentimento. E é uma palavra profética. Eu quero te trazer algo na perspectiva do céu sobre esse tempo. Eu quero responder a algumas perguntas do seu coração sobre esse ano. Eu quero compartilhar essa palavra, não com o intuito de fechar toda a verdade a respeito de tudo aqui comigo hoje, não é essa a minha intenção. Se você ouviu de Deus ou ouviu de alguém qualquer outra coisa a respeito desses dias, qualquer outro diagnóstico a respeito desses dias, diferente daquilo que eu quero compartilhar com você, não significa que um está errado e o outro está certo, apenas que são perspectivas diferentes. E a perspectiva que eu quero te trazer é uma perspectiva profética. E eu louvo a Deus pela igreja, porque aqui na igreja o Senhor Jesus se manifesta de várias formas. O Senhor Jesus às vezes se manifesta como pastor e às vezes como profeta. Então muitos de nós voltamos desse tempo de quarentena
para os cultos que voltaram presencialmente, chegamos aqui nos primeiros cultos completamente quebrados, feridos, desanimados por um ano tão difícil, e o pastor é aquele que te acolhe, sara a ferida, fala para você que vai ficar tudo bem, que não precisa ficar desanimado desse jeito, mas o profeta precisa vir de vez em quando. E essa é uma noite assim, que o profeta vai falar para você, sacode a poeira, levanta e vamos avançar. Porque esse ano foi um ano difícil para quem está muito apegado com as coisas aqui dessa terra. Para aqueles que não estão aguardando o arrebatamento da igreja. Jesus quer nos despertar nessa noite, para sermos de fato aquilo que Ele nos chamou para ser como igreja, como Rede Move, porque essa aqui não é a nossa identidade como igreja. Somos uma igreja apaixonada, somos uma igreja incendiada, mas aonde foi parar esse fogo e essa paixão? Que um vento, como o vento que esse ano soprou, pôde apagar tantas chamas. Que fogo era esse que ardia, que uma tribulação pôde nos apagar. Aqui no livro de Samuel, nós encontramos nessa passagem um momento da história de Israel muito interessante, muito difícil. E por causa do tempo, eu não vou me aprofundar aqui nesse contexto, mas fato é que a nação de Israel é uma nação escolhida por Deus, formada pelo Senhor desde Abraão. A Bíblia nos conta a história de Deus com a humanidade, quando o Senhor cria o homem se desvia do propósito, o Senhor começa a repovoar a terra com Noé, e você conhece a história do dilúvio, mas não dá muito certo, porque logo com o filho de Noé e a sua geração, a sua posteridade, eles também se desviam do propósito, e nós encontramos lá no capítulo 11 de Gênesis, a descendência desse filho de Noé, chamado Cão, completamente contrário ao propósito de Deus, erguendo um símbolo de rebeldia, de rebelião, de afronta contra o Senhor, erguendo uma torre que tocaria o céu, e a Bíblia diz que Deus desce à terra e fala, não é bom isso que o homem está fazendo, e Deus confunde as línguas ali, não com o intuito de desorganizar, mas com o intuito de separar nações. Pela primeira vez, a humanidade foi separada em nações, a partir da separação da linguagem. E logo no versículo seguinte, no capítulo 12, nós vemos Deus chamando Abrão, que posteriormente muda de nome para Abraão, e esse Abraão, Deus decide começar dele uma outra nação. Quando Deus fala para Abraão sair da sua terra, sair da sua parentela, e ir para uma terra que ele lhe mostraria, Deus leva Abraão para Canaã. E ali na terra de Canaã, Deus fala assim, Abraão, toda essa extensão de terra que os seus olhos alcançam, eu darei para os seus filhos. Eu farei de você uma grande nação, Abraão, e vocês habitarão todo esse território. Mas Abraão, chegará um tempo que a sua descendência sairá daqui, descerá ao Egito, e chegará uma geração que a sua descendência ficará ali escravizada por 400 anos, e como Deus falou, assim ele cumpriu. E a Bíblia nos conta que Abraão tem Isaque como filho, Isaque tem Jacó, Jacó tem 12 filhos que formam 12 famílias que crescem, 12 grandes grupos, todos descendência de Abraão, 12 tribos, que estão agora no Egito, conforme a palavra do Senhor. E aí você conhece a história de José, depois você conhece que eles foram de fato escravizados por 400 anos, e a Bíblia diz que o clamor do povo subiu ao céu, por causa da opressão da escravidão. Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés liberta o povo do Egito, porque quando o clamor do povo sobe ao trono de Deus, a resposta de Deus é sempre levantar alguém. Toda a resposta de Deus à terra é levantando um homem.
Alguém que precisa ser diferente. Alguém que precisa se posicionar completamente na contramão da maioria que entende que está fazendo o que é certo. E você conhece a história, e é tão lindo ler ali no livro de Êxodo, e são tantas lições para nós. Moisés tira o povo do Egito, e peregrina com eles pelo deserto por 2 anos. E a ideia de Deus era levar o povo do Egito até o Sinai, antes de chegarem de volta a Canaã. Porque ali no Sinai, Deus queria se revelar ao povo, e mostrar qual era a vontade dele para aquele povo. E o pastor aqui, ele leu a história que Moisés sobe, fica 40 dias e 40 noites, quando desce o povo fez um bezerro de ouro. E Moisés fica irado, quebra as tábuas da lei. Depois Moisés sobe de novo. Deus faz outra tábua da lei, escreve em outras tábuas de pedra. E Deus decide que quer fazer uma aliança com o povo. Eu tirei vocês da terra do Egito, porque eu tenho um propósito para vocês. Eu quero me casar com vocês. Vocês serão a minha esposa na terra. Vocês serão a minha nação eleita. Eu darei alguns mandamentos a vocês, mas não é porque eu sou um ditador, mas porque eu quero que vocês sejam diferentes, para que todas as nações olhem para vocês e desejem conhecer o Deus de vocês. E Deus faz um pedido ali, como um pedido de casamento. Essa é a minha proposta para você, Israel. Que vocês sejam meus. E se vocês forem meus, eu serei o Deus de vocês. Eu sou o Deus que tirei vocês com mão forte da terra do Egito. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus que enviei 10 pragas para o Egito. Eu sou o Deus que abri o mar vermelho. Eu sou o Deus que sustentei vocês com maná, com pão que caiu do céu. Eu sou o Deus que transformei a água amarga em água doce. Eu sou o Deus que tirei água da rocha. E eu quero ser o Deus de vocês, mas vocês devem ser o meu povo. Por isso Deus começa a falar: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, porque imagem de escultura toda nação tem. Mas vocês não terão, porque vocês têm a mim. Deus faz uma proposta e a resposta do povo é sim. Nós queremos. Nós aceitamos essa proposta. Nós queremos essa união com esse Deus tão poderoso. E depois de mais anos, totalizando 40 anos de deserto, o povo chega de volta na terra que Deus prometeu a Abraão. Agora não é mais uma família, são milhões de pessoas. Quando eles chegam ali diante de Canaã, diante da terra que Deus havia prometido, a Bíblia diz que Moisés, antes de morrer, Deus revela a ele como seria todas as coisas ali. O relacionamento do povo com Deus seria através do tabernáculo, aquele lugar onde Deus passou a planta, as medidas, as cores, os materiais de cada móvel daquele lugar, tudo apontando para Cristo, tudo que simbolizava quem Cristo é, o que é a igreja, o que é a união de Cristo com o homem. Deus manda Moisés fazer uma arca, a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do testemunho, uma caixa feita de madeira de acácia, revestida de ouro, com uma tampa chamada propiciatório, uma tampa de ouro puro, e que dessa tampa subia 2 querubins de ouro, um de frente para o outro, com as suas asas estendidas, e aonde as asas se tocavam dos 2 querubins,
naquele encontro das asas, Deus se manifestava, e dali ele falava. Deus instruiu a Moisés como fazer essa arca. Deus falou, eu vou me relacionar com o povo a partir dessa arca, desse lugar, porque Deus estava ali descortinando uma revelação que é progressiva em toda a Bíblia, e lá no Novo Testamento nós vamos entender que o propósito de Deus era tabernacular no meio dos homens, habitar no meio dos homens, estar no meio do seu povo. Essa era a revelação do tabernáculo, daquele lugar. Deus queria transitar no meio das pessoas. Deus queria estar perto do seu povo. E eles chegam a Canaã, Moisés morre. E Josué, seu sucessor, a palavra de Deus para Josué, qual que é? Todo lugar que pisardes as plantas dos vossos pés, tenho-vos dado por herança. E Josué é um guerreiro, um general de guerra, e que todo lugar que ele entrava com o exército de Israel, eles conquistavam, e Deus fala, vocês devem conquistar cidade por cidade. E a ordem de Deus pela boca de Moisés era que os exércitos de todas as 12 tribos deviam se unir e ir conquistando cidade por cidade até a última, e quando conquistasse a última, eles voltassem se estabelecendo cada um na região que Deus havia falado. E assim acontece, mas Deus deu uma ordem, vocês vão entrar, eu vou dar para vocês toda a cidade que vocês entrar, mas vocês devem expulsar todos os moradores dessa terra. Porque se vocês não fizerem isso, eles vos servirão de laço. Laço, no meio do caminho, um laço que você tropeça e cai. E nessa parte, a geração de Josué errou. Eles conquistaram todas as cidades. Mas eles chegavam, e toda cidade que eles chegavam, o povo daquela cidade, as cidades na terra de Canaã, que Deus havia prometido para Abraão há quase 1000 anos antes, agora está ocupada com povos de várias outras nações. E eles chegam agora nas cidades, é para chegar expulsando todo mundo. Mas como toda cidade, toda guerra eles vencem, quando eles chegavam em determinada cidade, o povo já estava com medo. E eles se compadeciam, começavam a fazer acordo. Quem quiser ir embora, vai. Mas coitada dessa família aqui, imagina, vocês podem ficar morando aqui. A gente não mexe com vocês não mexem com a gente, vai ficar tudo certo. Essa terra é nossa, mas vocês podem ficar aqui do jeito que vocês vivem. Nós somos o povo de Deus, você quer fazer parte? Faça, e você, se quiser, fique aqui no nosso meio, vivendo como você quiser viver. Você já ouviu algo parecido? Em nome de Deus? Em nome de evangelho? Em nome de graça? Você pode ficar. E aqui, você faz tudo o que você quiser fazer. Mas sabe qual que é o problema desse tipo de mistura? É que já que eles estão aqui, é muito difícil ser diferente convivendo. Então, Israel tinha um único Deus, que é Yahvé. As outras nações tinham vários outros deuses. Então assim, eu sou cananeu, eu sou filisteu, eu sou de outra nação. Quando está chegando a época de plantar, eu tenho um Deus para fazer a minha semente germinar. Eu tenho um outro Deus que faz chover. Então eu tenho um outro Deus que faz a colheita dar certo. Eu tenho um outro Deus para levar comigo quando eu vou à guerra. Eu tenho um outro Deus quando a minha filha está na época de casar e eu preciso arrumar um marido para ela. Eu tenho um outro Deus para quando eu quero ter filhos e a minha mulher não pode ter filhos. Eu tenho um Deus para cada coisa. Então, trazendo assim para os nossos dias, cada coisa que um filisteu ou qualquer pessoa de outra nação precisava, ele acendia uma vela diferente na janela. Agora você imagina eu, Israel, sendo vizinho desse cara.
Eu planto a minha semente, eu vou esperar em Deus. Mas o cara do lado, ele acendeu uma vela. E você não tem certeza se essa semente vai brotar, se ela vai germinar. Eu sirvo a Yahvé, mas eu vou acender uma vela igual a dele, porque ele está aqui há mais tempo, as coisas dão certo aqui desse jeito. E assim Israel vai se misturando. E o problema desses outros deuses é que o culto a um Deus podia só acender uma vela. Para o outro Deus ficar feliz, precisava sacrificar animal. Até aí para Yahvé também. Mas para o outro tinha que sacrificar criança. Para o outro precisava ter um culto que era uma orgia. E assim sucessivamente. O outro era um sacrifício humano. E Israel está se misturando ao longo dos anos. E você encontra essa história lá no livro de Juízes. E o livro de Juízes vai nos mostrando que Israel se desviava porque não expulsou os povos, não expulsou os moradores da terra, não conquistou a cidade completamente, se conformou em só estar estabelecido na cidade e não conquistar todos os moradores. Você entende isso? A gente já está bem estabelecido na cidade, não tem problema se tem gente indo para o inferno do nosso lado. A gente já está aqui, a gente é uma igreja bacana, respeitada. É respeitada por quem está indo para o inferno. Não adianta. Nós temos que conquistar todos os moradores da terra. E aí, esse é o ciclo que Israel vive. E nesse momento, a Bíblia vai contar lá no capítulo 3, que nós não vamos ler, de 1 Samuel, que é um tempo muito horrível para a nação de Israel. Sabe o que acontece em Israel? Ninguém ouvia a voz de Deus. Não havia visões, ou seja, a conexão entre céu e terra estava completamente cessada. Não havia comunicação entre o céu e a terra. Em Israel, ali no tabernáculo que eu acabei de te falar, todo o serviço do tabernáculo, de sacrifício, de oferecer incenso, eram feitos pelos sacerdotes. E o sumo sacerdote, uma vez ao ano, oferecia o sangue diante do propiciatório, e ali Deus falava com ele. Portanto, a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, é muito importante, porque eles representavam a nação inteira diante de Deus. Eles ouviam a voz de Deus e levavam as petições do povo diante de Deus. Mas nesse momento que nós estamos aqui do livro de Samuel, o sumo sacerdote se chamava Eli, e a Bíblia diz que ele já estava muito gordo, porque tudo que ele fazia era comer. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses 2 homens eram sacerdotes na casa de Deus. Era a liderança espiritual da nação. E a Bíblia diz que eles 2 se prostituíam dentro do tabernáculo. E toda a nação sabia. E ninguém nunca fez nada. A Bíblia diz que Eli, ele corrigia os seus filhos mais ou menos assim. Via o filho entrando com uma prostituta no lugar santo. Menino. Essa era a correção dele. As pessoas vinham oferecer, e o melhor animal que você tinha no seu quintal, você levava para oferecer a Deus como sacrifício. O sacrifício era queimado, e a ordem era que depois de oferecido ao Senhor, o que sobrava da carne era para o sacerdote comer e sobreviver com sua família. Sabe o que Ofni e Finéias faziam? Quando chegava o animal, ele falava assim: não, primeiro a gente come a melhor parte, e se sobrar alguma coisa, oferece como sacrifício. Você vai me dar a carne depois que a melhor parte já derreteu no altar? Imagina. A oferta vai ficar para mim, e o que sobrar vai para a casa de Deus. É um momento muito sério que a nação de Israel está vivendo, e muito parecido com o nosso. E nesse contexto, a Bíblia diz que uma mulher chamada Ana tinha um problema dentro da casa dela. Qual que era o problema de Ana? Não podia ter filhos.
Aí o problema se agrava quando o marido dela casa com outra para poder dar filhos para ele. E agora ela tem que lutar com a inveja, com os ciúmes, com a provocação de Penina, com a raiva que ela sentia por não ter filhos, e a fantasia que ela tinha na cabeça dela, que o marido dela estava rejeitando ela, e ele não estava, porque ele a amava, e ela entra numa profunda depressão. A Bíblia fala que ela não come mais, porque ela está muito deprimida, ela está muito mal. Um dia esse sumo sacerdote gordo, que não corrigia os filhos e fazia vista grossa para o pecado de Israel, mas principalmente para o pecado da sua família dentro da casa de Deus. Um dia ele vê que no dia do sacrifício, essa Ana está jogada no chão chorando. Mas o choro dela naquele ano não era como nos demais anos, um choro de amargura. Era um choro de entrega. Porque pela primeira vez Ana não foi clamar olhando para si, mas ela estava em espírito, e em espírito ela percebeu que dentro da casa de Deus havia um problema muito mais sério do que dentro da casa dela. Ela percebeu ali na casa de Deus que tinha uma coisa muito séria acontecendo. Ela falou assim: meu Deus do céu, meu problema é só que eu sou estéril. Mas o problema de Deus é que Ele também não tem nenhum filho aqui. Ela falou: Deus, vamos fazer o seguinte, não precisa me dar mais filho não. Mas se o Senhor fazer gerar no meu ventre um filho, não vai ser meu, vai ser seu. E aí o Senhor faz com ele aqui dentro o que o Senhor quiser. Alguém precisa ser chacoalhado aqui nessa noite, para poder parar de olhar para 2020 como um ano muito difícil para você e para sua casa. E perceber problemas muito mais sérios que nós temos na nossa nação, e que não vai passar no Jornal Nacional. E não é porque é a Globo, é porque aqui no natural não se enxerga os problemas espirituais. Alguém precisa comprar a causa de Deus e não ficar pedindo para Deus comprar a sua causa. Esse ano foi um ano muito difícil para quem estava olhando para si. Eu não quero ser duro com você que já está passando por problemas difíceis, pelo amor de Deus, me entenda. Mas eu quero dizer que há mais do que as suas feridas para serem tratadas. Eu preciso dizer para você, diferente do que você ouve no YouTube, você e o seu problema não é o centro dos olhos de Deus. O seu problema não é a maior preocupação de Deus nessa noite. Tem um problema sério na casa de Deus, há uma ferida no meio do povo de Deus que precisa ser tratado. Quem é que vai ser a resposta? Quem é que vai ser a resposta no meio de uma igreja vendida? Quem é que vai ser a resposta entre púlpitos que se tornaram picadeiros? Quem é que vai ser a resposta no meio de canções tão mentirosas, que só mexem com a emoção das pessoas? Quem é que vai ser a resposta no meio de uma pregação vazia, que até enche um prédio de igreja, mas não transforma a vida das pessoas? Quem é que vai ser a resposta no meio de um povo que entra ano, sai ano, não sai daqui, mas não se aprofunda em Deus? No meio da geração mais superficial que já existiu na terra, Deus quer enviar uma resposta para a igreja. Você precisa parar de olhar para a dor do seu coração, para começar a sentir a dor do coração de Deus. O coração de Deus está doendo. E não é por causa do desemprego.
coração de Deus está doendo. E não é porque você não casou ainda. Deus sabe aonde era para nós estarmos. As possibilidades em Deus são infinitas. Mas chega aqui, você só quer uma resposta para a tristeza que você tem, porque você foi traída. Porque você está sozinha mais um ano. Mas se os seus olhos espirituais se abrirem para enxergar o que Deus enxerga, você vai ver que isso é pequeno demais. Se você se sente vazia porque você não casou, vazio porque você não casou, eu vou te falar. Você vai casar e você vai se sentir vazio e vai achar que é porque você não tem filho. Você vai ter filho e você vai se sentir vazio porque depois do filho você não faz mais sexo. Aí vocês vão tentar apimentar a relação, aí você vai se sentir vazio por outro motivo, e por outro, e por outro, e por outro. E você vai terminar os seus dias sendo uma pessoa vazia para sempre. Você precisa de mais do que um milagre. Você precisa ser chacoalhado por Deus para responder a Ele. Você precisa ser chacoalhado por Deus para dizer: Deus, eu quero ser a resposta. E a Bíblia conta que no outro ano, Ana teve um filho. Ana tem um filho, depois que ela desmama ele, ele está grandinho, ela leva ele e entrega para Eli. E fala: Eli é seu, faz o que você quiser. Eli tinha ali uma chama de esperança com aquele menino, e a Bíblia diz que Samuel foi crescendo. E Samuel foi crescendo e aprendendo ali o ofício sacerdotal, aprendendo a trabalhar ali dentro do templo, da casa de Deus, aprendendo tudo que precisava ser feito. E depois, uma noite, Samuel bate na porta de Eli e fala assim: Eli, eis-me aqui, o Senhor me chamou? Ele fala: não, menino, eu estou dormindo, vai deitar. Samuel vem outra vez, bate na porta e fala: Eli, o Senhor me chamou? Ele fala assim: imagina, você está ficando doido, eu estou dormindo. Quando Samuel vem a terceira vez, fala assim: Eli, eis-me aqui, o Senhor me chamou? Ele fala assim: eu já sei o que está acontecendo, Samuel. Faz assim: a próxima vez que você ouvir essa voz, você senta na sua cama e você fala: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Fico imaginando que provavelmente essa voz já tinha falado: Eli, Eli, mas ele não conseguia ouvir. Ofni, Ofni, ele estava surdo na prostituição dele. Finéias, Finéias. Mas naquela noite, aquela voz ecoou dentro da casa de Deus: Samuel, Samuel. Ele nem sabia que Deus falava, porque Deus não falava com ninguém, ele nunca ouviu falar que Deus falava com alguém. Ele estava achando que era Eli chamando ele. E Deus fala com ele o que aconteceria com Israel. Deus dá para Samuel o diagnóstico da nação e da casa sacerdotal. Mas tinha um problema. Que quando Eli falou para Samuel: Samuel, vai deitar, e se essa voz te chamasse, fala: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Ele também falou: depois que ele te falar amanhã cedo, você me conta tudo que essa voz te falou. E a Bíblia diz que no outro dia, que depois que Deus falou com Samuel, ele passou a noite deitado, sem dormir, esperou amanhecer. E quando amanheceu, Eli chega para Samuel e fala assim: e aí, o que a voz te falou? Ficou nervoso, igual eu para pregar hoje. Então, Eli, você não vai tomar café? Não, me fala o que a voz te falou. Então,
Seus filhos estão prostituindo, vão morrer os dois no mesmo dia, e você também. E a Bíblia diz que Samuel foi crescendo como profeta, e a voz profética de Samuel foi confirmada em toda a nação, porque tudo que esse menino profetizava acontecia. Até que chega e acontece o que eu queria ler com você no capítulo 4 de 1 Samuel. E que para mim o que acontece aqui em 1 Samuel capítulo 4 explica, e foi nesse texto que o Senhor me explicou muito do que está acontecendo esse ano. A Bíblia diz que os filisteus se levantaram em guerra contra Israel. E Israel começa a perder a batalha, e nunca Israel perde uma batalha. Até hoje Israel nunca perdeu uma guerra. Mas nesse caso aqui ele começou a perder. E a Bíblia diz, e os historiadores contam sobre essa guerra, que quando eles começam a perder a guerra, eles fazem uma trégua no meio da batalha. Gente, está muito parecido com 2020. Espero que você esteja entendendo que não vai dar tempo de traduzir tudo. Eles começam a fazer uma trégua no meio da batalha, e a história conta, e a Bíblia também nos conta, que quando eles fazem uma trégua, volta Ofni e Finéias, eles dão a notícia sobre a guerra, falando que eles estão perdendo a batalha, mas Ofni e Finéias se levantam no meio do povo e falam assim: podem ficar tranquilos. Eles entram dentro do tabernáculo e eles saem de lá de dentro trazendo a arca do Senhor, a arca da aliança, a caixa de ouro. Os historiadores contam que quando a arca da aliança aparece diante do povo, os mais jovens chegam perto dos seus pais e dizem: que caixa dourada é essa? Porque ninguém falava sobre Deus em Israel. E começaram ali nos grupos contar as lendas, as histórias antigas. Que quando a arca ia na frente do exército de Israel, Israel prevalecia contra os seus inimigos. Que quando os sacerdotes estavam carregando essa arca e eles pisaram no Rio Jordão, o Rio Jordão abriu. O povo passou, e quando os sacerdotes que levavam a arca saiu do rio, o rio fechou de novo. O povo se tranquilizou, porque entenderam que a arca era o amuleto da sorte deles. E Israel volta para a batalha com a arca. E a Bíblia diz que os filisteus prevalecem contra Israel. E aqui no versículo 11 do capítulo 4 diz assim: e foi tomada a arca de Deus. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então, chegou aquele homem a grande pressa, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço,
e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Veja, a glória de Israel já havia ido embora há muito tempo, mas ninguém percebeu. Quando a arca é levada, é roubada, nesse momento a nação entra em choque. Eli, ele estava ali convivendo com o pecado e não percebeu que não tinha presença de Deus naquele lugar. Mas quando a arca vai embora, ele cai para trás e morre. A esposa de Finéias, quando ela ouve que a arca foi levada, entra em trabalho de parto e coloca o nome do menino de Foi-se a Glória. Isso aqui nos fala de quando nós valorizamos demais os símbolos e nos esquecemos do seu significado. O Espírito de Deus aqui nos explica por que as igrejas fecharam no mundo inteiro. Enquanto a gente continua enchendo estádio, está tudo bem. Enquanto tem um pastor para me dar uma palavra de Deus todo domingo, e eu estou aqui para sentir a vibração da música, está tudo bem. Enquanto os prédios são reformados e lotados, está tudo bem. E ninguém percebe nada, porque está tudo igual, semana após semana. Seria uma coincidência se fosse só aqui em Santo André. Poderíamos falar de uma perseguição religiosa se fosse em um país comunista. Mas no mundo inteiro, as reuniões de culto pararam. Se estava tudo tão bem e glorioso, quem poderia fechar um prédio de igreja? O diabo tem poder para isso? No mundo inteiro? Eu não estou dizendo que a reunião não é importante. E nem que é uma ordenança de Deus nos reunirmos. Porque quem ordenou construir a Arca da Aliança? O Senhor. Mas porque ela trazia a presença de Deus. A presença de Deus foi embora de Israel. Mas aí eles acharam que não, porque a arca está ali, imagina. A gente é o povo escolhido, nação santa, povo eleito. Estão prostituindo dentro do templo. Não, mas ninguém deu caso disso. Até que o culto para. Mas sabe o que é mais estarrecedor? É que diante de uma situação tão grave como essa, tem gente que não percebeu que tinha algo no mundo espiritual acontecendo. Se diante de 2020 a sua maior preocupação foi o vírus ou seu emprego, eu preciso te contar que você está completamente alienado
Você não cogita das coisas do Espírito, mas das coisas da carne. Se te choca tudo o que aconteceu, mas não te choca as igrejas fechadas, veja bem, esse texto nós encontramos um ataque do inimigo, Deus disciplinando o seu povo e Deus julgando e envergonhando o inimigo. Eu não estou aqui te dizendo que Deus mandou um vírus para a terra para matar um monte de gente. Não é assim que nós, como igreja, cremos. O juízo de Deus vai cair sobre a terra, mas a igreja não estará mais aqui. Mas isso também significa te dizer que coisas piores virão. Para mim, a imagem mais chocante de tudo que o mundo viveu, e eu acredito que para a maioria das pessoas foi muito chocante, ver aqueles caminhões na Itália. Isso não te chocou? Levando pessoas, porque não tinha mais onde colocar os seus mortos. É agoniante só lembrar disso, não é? Mas a Bíblia diz que há 4 demônios presos que vão matar 1/3 da população mundial. Mas eles ainda estão presos. Porque isso está reservado para a grande tribulação, que não é agora. Nesse tempo, a resposta de Deus para o pecado é levantar uma igreja que resgata o pecador. Quando a igreja sair da terra, a resposta de Deus para todo esse pecado, sim, é a sua ira e o seu juízo. Portanto, se nós estamos vivendo um tempo onde Deus derrama graça e não juízo, a nossa única conclusão é que esse vírus maldito não veio do céu. Eu não creio num Deus assim. É um ataque do inferno. Porque o diabo não faz o bem, o diabo só faz o mal. E o ladrão, Jesus disse, ele veio para quê, irmãos? Para roubar, matar e destruir. Portanto, uma pandemia que rouba, mata e destrói é obra maligna. Amém? E uma obra maligna, a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Uma igreja pode paralisar a obra do diabo. Mas é uma igreja poderosa em Deus, na palavra, no joelho. A igreja tem poder de mudar o curso de toda a terra pelo poder da oração. Mas a gente não ora. Irmãos, diante de um ataque do inimigo, e aqui o que acontece em Samuel, o inimigo atacou Israel. E Deus usa desse momento de ataque para corrigir o seu povo. E a forma de Deus corrigir o seu povo é dando um chacoalhão. Mostrando, desnudando a sua casa. Porque a Bíblia diz que tudo o que é abalável será abalado, para que o inabalável venha. Portanto, se algo foi abalado nesse ano de 2020, é porque não era inabalável. Se Deus estivesse ansiosíssimo para todas as conferências que iam acontecer em 2020, de todos os ministérios, eu estou doido para ouvir o louvor desse povo reunido, porque eu amo quando a minha igreja se reúne e ergue a sua voz em adoração. Deus falou, não, cancela todas. Todas. Por que Deus está com raiva da gente? Porque a maturidade de um pai é quando o que o filho faz não afeta mais ele negativamente. Isso é um pai maduro. O pai imaturo corrige o filho por quê?
porque ele está irritado. Não aguento mais esse menino gritando, e dá uma nele. Pelo amor de Deus, aguento mais, e vai lá e dá um cascudo nele. Isso é um pai imaturo. Emocionalmente desequilibrado. Um pai maduro, ele corrige para ensinar. E não porque ele está bravo. Porque ele quer que o filho amadureça. Deus não está bravo com a igreja. Deus não está com raiva da gente. Mas Deus quer que nós amadureçamos. Porque uma igreja de meninos que só faz barulho, precisa parar um pouco o barulho para crescer. E sabe onde você cresce? Quando você desce. Quando você se aprofunda em Deus. Em um tempo que para mim nada é mais literal, foi literal isso, Deus arrancou a gente daqui e jogou a gente dentro do quarto. E você volta quebrado, não entendeu nada. Deus nos chamou para o secreto, para voltarmos como um exército fortalecido, para conquistarmos essa nação. Muitos se lembraram esse ano da catástrofe que aconteceu em Nova York em 2001, vocês se lembram? E eu não sei que idade que você tinha, 19 anos atrás. Infelizmente eu não era tão novo assim. Há 19 anos atrás, o que se via nos jornais é que após o 11 de setembro, as igrejas na América superlotaram. Mas de repente vem uma catástrofe porque a igreja não pode superlotar. O que é que o mundo encontraria se eles lotassem o nosso prédio hoje? Que tipo de ambiente o mundo chegaria? Deus está querendo corrigir a nossa rota, porque há uma nação inteira para ser conquistada. Deus está querendo que você se aprofunde nele, porque há muito a ser feito no Brasil e nas nações da terra. Eu sei que quando a gente faz barulho, você tem vontade de ir, mas Deus está com vontade de te puxar. Porque não é só de barulho e de beleza que uma igreja sobrevive. É de realidade com Deus. É tempo de arrependimento. E sabe por que eu te digo isso? Porque nos últimos anos, nos últimos 8 anos, a terra foi varrida por uma mensagem da graça de Deus. E me perdoem meus colegas, mas eu não me levanto para falar de ninguém que prega sobre a graça. Porque é um mover de Deus. Mas a resposta à graça é uma vida transformada, uma vida mais santa. E o que é para estar acontecendo na igreja após um mover de graça, como que nós temos vivido até aqui, é uma igreja mais entregue, não mais pecado no meio do povo. Se você é solteiro, e você vive uma vida sexual ativa, eu preciso te dizer, você não teve contato nenhum com a graça. Se para você está tudo bem, transar a semana inteira e no final de semana vir tocar aqui em cima e está tranquilo. Você não mergulhou na graça. O nome de Jesus no hebraico, Yehoshua, Yahvé é salvação. Para que Yahvé é salvação, para que Yehoshua se manifestasse antes dele, quem é que preparou o seu caminho?
Ninguém sabe. João Batista. João, no hebraico, Yohana. Yahvé é graça. A graça abre o caminho para a salvação. Mas a graça chega anunciando uma palavra: arrependei-vos. A mensagem da graça atrai o pecador ao arrependimento e não atrai o crente para uma vida de pecado. Agora, quando eu olho para uma igreja, irmãos, e quando, todas as vezes que eu falei igreja aqui, eu não estou falando igreja Dínamo Santo André, pelo amor de Deus, senão vão me levar para o quartinho do pastor no final do culto. Mergulhe na graça e seja transformado. Mergulhe na graça e seja santificado. A graça te empurra. Te empurra. A graça te torna inapto para o pecado. E eu termino te falando o que acontece aqui no capítulo 5 de 1 Samuel. Há um ataque do inimigo. E Deus usa esse ataque do inimigo para corrigir o seu povo. Deus corrige os seus filhos. Mas Deus não permite que o seu nome seja envergonhado. Significa te dizer que essa história de pandemia ainda não acabou. Um ataque do inimigo, um vírus maldito. Deus usa esse momento para corrigir o seu povo, nos chama para dar um passo atrás. Enquanto a gente gritava que a gente ia, né, Jesus chamou a gente. Eu e a Evandra, a gente está esse ano tão empolgado. Passei janeiro escrevendo as palavras das drops. E Deus estava com tanta vontade de drop que fechou todas as escolas. Você percebe? Ao homem cabe fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Eles levaram a arca da aliança, os filisteus. Israel entra em profundo arrependimento. Os historiadores contam que depois de 7 meses, diante do templo, sem arca, até as crianças estavam com a boca no pó, chorando em arrependimento. Toda a nação de Israel subiu a Siló para se arrepender pelos pecados. 7 meses de choro e arrependimento. Depois desses 7 meses, algo terrível acontece com os filisteus. É interessante que eu te falei que o diabo não tem poder para fechar. Lembra que eu te falei isso? Você lembra o que aconteceu com Uzá? Quando a arca escorregou da carroça, ele pôs a mão e morreu. Os filisteus pegaram a arca e levaram tranquilamente. Não foi o diabo. Não foi o diabo. Deus está corrigindo o seu povo. Você acha que eu estou só no Antigo Testamento? Lê Hebreus 12. Hebreus 12, lá no Novo Testamento, para quem não sabe. A Bíblia diz que se você não passa pela correção e pela disciplina, você é bastardo. Mas se você está sendo disciplinado, é porque você é filho. Deixa eu encerrar. A arca, os filisteus, para zombarem de Deus, para zombarem de Yahvé, o Deus dos hebreus, eles colocam a arca dentro do templo de Dagom. Dagom é o Deus dos filisteus. Metade peixe, metade homem. Era uma estátua horrível. Símbolo da fertilidade. Peixe por causa do símbolo da multiplicação. No seu templo havia várias esculturas no formato do órgão genital masculino. E eles colocam a arca da aliança ali dentro, diante de Dagom, para dizer que Dagom é maior que Yahvé. Primeiro que eles vão abrir a arca para ver o que tem dentro, morre todo mundo. Eles fecham o templo de Dagom. Quando eles chegam no outro dia de manhã, Dagom está caído diante da arca.
Eles levantam Dagon, uma estátua de pedra. No outro dia de manhã eles chegam, Dagon está caído com a cabeça e seus braços cortados. No nosso tempo, o tempo da graça, na nossa geração, existe juízo de Deus. Mas o juízo de Deus não é sobre os homens, mas sobre os principados e potestades. Nesse ano de 2020, Deus está julgando Mamon. Mamon é o Deus das riquezas, que faz as pessoas se sentirem seguras sem ter que conhecer Yahvé. Mas nesse ano de 2020, a estrutura de Mamon foi abalada de tal forma que nem os homens mais ricos e poderosos do mundo se mantiveram seguros, porque ninguém pôde fazer plano para o dia de amanhã. Deus está arrancando do meio da sua igreja a religiosidade, sim, a nossa aliança com a Babilônia, a nossa aliança com Roma, onde a gente precisa de um mediador entre nós e Deus que não seja Jesus, onde a gente precisa ter uma experiência aqui nesse prédio, porque no nosso quarto não acontece nada que não seja pecado. Deus está rompendo com a religiosidade vazia, com uma canção que só tem barulho, mas também está arrancando o nosso coração do materialismo, porque Ele vem. Ele vem. Ele vem. E o seu coração precisa pulsar, Maranata. Abra a mão das riquezas. Seus sonhos são naturais demais. Fica de pé no seu lugar. Você precisa responder a Deus nessa noite. Não me pergunte o que será do mundo, da igreja nos próximos dias, próximas semanas, mas de uma coisa eu sei. Que Jesus vai fazer qualquer coisa para ter uma noiva que é somente dele, uma noiva que não é vendida, uma noiva que não se dobra diante de outras coisas, um povo que não tem a sua atenção roubada por cantores, por música, que os seus olhos sejam capturados por Ele, para que você anseie somente a imagem dEle. Queira o Senhor, deseje o Senhor. A igreja que será a resposta ao mundo. O mundo quebrado. Mamon perdeu a sua força. Na minha geração, os meus olhos estão vendo Mamon perdendo seu poder. Aonde o mundo colocará a sua segurança? Em um tempo em que as riquezas não são mais segurança. O mundo aguarda uma resposta. Somente você tem essa resposta. Por isso derrube os altares do seu coração. A graça de Deus é isso. A graça de Deus é isso. A graça de Deus é você poder ouvir uma palavra dessa. A graça de Deus é o seu pai te corrigir hoje. A graça de Deus é Ele te atrair hoje. E amanhã você já pode dar uma resposta ao mundo. Almeje aquilo que o seu dinheiro não pode comprar.
Almeja aquilo que ninguém pode te dar. Anseie por Ele, anseie por Ele, anseie por Ele. Fala para Deus: Deus, eu realmente não entendi nada. Alinha o meu coração nessa noite. Atrai meu coração nessa noite. Atrai, 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 atrai. Atrai meu coração, atrai meu coração, atrai meu coração, atrai meu coração. Oh, o Senhor está mudando os seus anseios, a sua cobiça nessa noite. O Senhor está mudando, o Senhor está mudando, o Senhor está mudando. Cresça. Essa é a nossa identidade como igreja. Uma igreja madura. Jovens apaixonados. Jovens apaixonados. Solteiros apaixonados, cujo maior sonho não é o casamento, mas é a glória de Deus. Almeja a glória, almeja a glória, deseja a glória. Tenha fome pela glória, fome pela glória. Mais do que um apartamento, mais do que uma empresa, mais do que um CNPJ, uma conta bancária. Anseie pela glória. Anseie, anseie por outros sonhos. Os meus sonhos são todos naturais. Os meus sonhos são todos naturais. Os seus sonhos são os mesmos sonhos de qualquer outra pessoa da sua idade. Você precisa ter uma visão da glória de Deus. Você precisa de uma visão da glória de Deus. Você precisa sonhar com coisas que a sua família vai considerar desperdício. Esses dias, a gente reformou o nosso apartamento, e a nossa maior dúvida era do quanto a gente investiria, porque a gente estava, se a gente for embora daqui ano que vem, a gente não investe tanto. Se for embora daqui 5 anos, a gente investe um pouco mais, mas se a gente nem sabe quando vai, a gente investe tudo, faz tudo o que precisa fazer. Gente, se eu tivesse com um apartamento comprado hoje, com as minhas caixas de mudança arrumadas, só esperando a imobiliária me ligar para falar assim, pode vir buscar a chave, sabendo que ela pode ligar a qualquer momento, eu não ia trocar um parafuso naquele apartamento. Alguém entendeu? Você só está esperando um toque. A trombeta pode tocar a qualquer momento. Para de investir na terra. Para de investir na terra. Para de investir no que é natural. Investe naquilo que não vai ficar aqui. Investe naquilo que não vai ficar aqui, pelo amor de Deus. A sua vida é um desperdício quando você constrói coisas aqui para a terra. Então para!
Basta! Basta! Para de ser uma igreja natural! Para de falar a linguagem do mundo! Para de falar o que qualquer palestrante lá fora fala também! Nós não somos daqui, nós precisamos de dar uma resposta diferente para esse mundo. Que o seu coração seja arrebatado por Ele, seja capturado por Ele, em nome de Jesus.